Queridos amigos, graça e paz, nós somos a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara e nós iniciamos todas as nossas celebrações dizendo que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós não apenas sabemos isso, mas pela graça de Deus a gente experimenta isso todos os dias da nossa vida. Eu convido você a unir o seu coração com o meu, com toda a nossa família, para a gente cantar, para a gente orar junto, para a gente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e sermos instruídos, construídos na palavra de Deus. E o texto que nos chama a adoração nesse nosso culto da noite se encontra, e esse, gente, é um dos meus textos favoritos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e a gente vai ler junto aqui o verso 6. Então, enquanto você abre aí na sua casa, 2 Coríntios 4, apenas o verso de número 6, a conclusão de Paulo numa das passagens mais célebres da Escritura. Olha o que Paulo diz. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nossa, isso é maravilhoso. Isso, como diz um querido amigo meu, isso aquece, amolece o nosso coração. Então vamos adorar esse Deus que disse para mim, para você, das trevas resplandeça a luz. E hoje, à luz do Evangelho, a gente vê gloriosamente resplandecendo na face de Cristo. Então vamos orar, vamos cultuar o nosso Deus. Amados, nos coloquemos diante do Senhor por meio de uma oração de adoração. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, contemplando a Tua majestade, contemplando a Tua grandeza, contemplando, Senhor, a glória manifesta por meio da criação, por meio daquilo que os nossos olhos podem ver e podem admirar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que não somente é o Deus Criador, mas é o Deus providente, é o Deus Redentor, é o Deus que se manifesta de forma poderosa em nossa vida e nisso, Senhor, somos conduzidos a adorá-lo. Tu és chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão porque Tu és o Deus que faz promessa, Deus de Isaac, pois Tu és o Deus que salva, e Deus de Jacó, porque Tu és o Deus que transforma. Ou seja, Tu és o Deus que está presente em todas as áreas da nossa vida e também da criação. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós sempre nos conduza, sempre nos impulsione, sempre nos mova a adorá-lo, a contemplá-lo por aquilo que Tu és, independente daquilo que o Senhor realiza especificamente na nossa vida de forma material. Louvado, engrandecido, adorado seja o Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dados a Ti. Em nome de Jesus, a nossa oração. Amém. Amém, Senhor. Vem
minha gente querida, chegamos no momento da nossa liturgia onde somos convidados a orar, como um só corpo, em um só Espírito, que é o Espírito do próprio Deus. Mas nesse momento a gente faz isso de uma forma um tanto diferente. A oração de contrição lança luz para a nossa relação com Deus. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já magoou alguém que você ama muito e que te ama muito de volta. Quem quer que seja, pensa aí. O ponto é muito ruim se sentir injusto dessa forma. Poxa, essa pessoa não merecia essa atitude minha. Ela é uma pessoa tão maravilhosa que me ama tanto, eu não devia ter feito isso. Essa estrada nos leva a um arrependimento eficiente. Eu e você podemos apresentar um coração contrito na presença de Deus pela motivação errada, por medo, por exemplo. Deus é todo-poderoso e tem o controle de todas as coisas e não comunga com o pecado. Uma vez que eu e você somos pecadores, a gente pode, por medo da ira de Deus, apresentar um coração contrito. Essa motivação não é boa. É bom que eu e você nos apresentemos diante do Senhor com um coração contrito, arrependido por termos feito o coração dele sangrar com os nossos pecados, com as nossas atitudes, com as nossas omissões. Jesus Cristo, me perdoa por deixar a tua cruz mais pesada com os meus pecados, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu deixo de fazer, com as coisas que eu penso. Isso nos leva a uma contrição verdadeira, a um caminho de arrependimento eficaz. Que essa seja a tua motivação. Feche seus olhos nesse momento, Reverendo Maurício, meu querido Reverendo Maurício, vai nos conduzir nessa oração de contrição e que o Senhor guie e molde o meu coração e o seu coração para um caminho de contrição que leve a um arrependimento eficaz. Que Deus te abençoe. Estou morrendo de saudade de você. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus de todo amor e misericórdia, que estende a sua mão de carinho e amor sobre cada um de nós. Nós nos colocamos diante do Senhor agora, Senhor Deus bendito, Deus grandioso, Senhor exaltado sobre todas as coisas. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor agora como fracos e pequenos que somos, diante da grandiosidade do Senhor, diante, Senhor, da sua majestade. Nós nos colocamos porque reconhecemos e falamos isso em alto e bom som, falamos isso diretamente ao Senhor, aos teus ouvidos, Senhor, rogando que os teus ouvidos sejam misericordiosos à nossa oração. E pedimos agora ao Senhor que perdoe o nosso pecado, que tenha misericórdia da nossa vida e faça, Senhor, com que na nossa vida haja a transformação necessária que há de acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado através dos nossos atos e que a nossa vida, o nosso coração, tudo em nós, Senhor, seja modificado de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor é justa, soberana, boa, perfeita, agradável, e diante disso nós nos colocamos, Senhor, ainda errado que somos, ainda, Senhor, conhecedores do pecado como nós somos conhecedores, diante daquele que não conheceu o pecado, mas que se fez pecado por nós, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por ele que nos achegamos a Ti, Pai, que é o único caminho que nos leva ao Senhor. E pedimos ao Senhor nessa hora que perdoe a nossa vida, perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pensamentos equivocados, perdoe as nossas ações sem medida, perdoe, Senhor, a nossa vida, para que, Senhor, possamos ter em Ti o refrigério, possamos ter no Senhor a misericórdia, o bálsamo derramado sobre a nossa vida, e que no Senhor nós possamos nos erguer novamente, cientes de que o perdão do Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. E é por Ele que nós oramos, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Graças ao Senhor que nos perdoa em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações.
Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Mas, indo elas ao túmulo, levavam aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no momento do culto e que estaremos fazendo agora diante do Senhor uma oração intercessória. Quero convidar os irmãos a fazermos a leitura do Salmo de número 142. Assim diz a palavra do Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Queridos irmãos, esse salmo composto por Davi foi no momento em que ele fugia da perseguição do rei Saul. Davi foi muito perseguido, muito atribulado durante a sua vida e esteve em algumas cavernas, pelo menos 2. E segundo os estudiosos, alguns teólogos, defendem a corrente de que esse salmo teria sido composto quando ele se encontrava na caverna de Adulão, na região do Mar Morto. E esse salmo nos ensina muito com relação a momentos em que nós, muitas das vezes, assim como passou Davi, muitos servos de Deus, diante dos problemas que enfrentamos, as dificuldades, nós, às vezes, procuramos nos refugiar em cavernas. E nesse momento agora, atual, muitos lares têm se tornado cavernas de angústia, de tristeza, de depressão, e muitos corações têm se tornado cavernas. Mas nós queremos
colocar nesse momento a nossa vida diante do Senhor e dizer que não vemos como cavernas os nossos lares nem os nossos corações em nenhum momento de aflição, mas nós vemos como o local onde Deus está presente, porque não só Davi, mas também nós encontramos Elias se refugiando em cavernas, mas em todos os momentos Deus estava ali, dando ânimo, dando força, dando refrigério, animando o coração dos seus servos. E nós, nesse momento, nós vamos falar com o Senhor, vamos colocar diante dele tudo aquilo que está afligindo o nosso coração diante desse momento e tantas outras coisas que possam tirar e tentar roubar a nossa paz. Uma coisa é quando está tudo bem, outra coisa é quando nós passamos apertos, passamos dificuldades, tristezas, angústias, sofrimentos, dor, mas nós temos um Deus fiel, um Deus que cuida de nós, um Deus que ouve a nossa intercessão. Por isso nós vamos estar fazendo agora esse momento de intercessão. Eu convido a amada igreja e todos aqueles que agora nos escutam, que estejam colocando o seu coração na presença do Senhor, crendo que Ele é Deus, crendo que Ele cuida de nós de uma forma tão graciosa e que Ele ouve as nossas orações e assim atende conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Vamos interceder ao Senhor nesse momento com uma oração de intercessão. Oremos ao Senhor. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento do culto, ó Pai, neste domingo, nesse culto da noite, ó Pai, para estar orando, Senhor, nesse momento, intercedendo, ó Pai, por tantas causas, por tantas circunstâncias, Pai, que têm se apresentado. Queremos orar, Pai, queremos interceder pelas famílias da Tua igreja, Pai, por cada família que está aqui assistindo esse culto, ou que vai assistir depois o culto do Senhor. Senhor, dá-nos sempre, Pai, a Tua presença, nos orienta, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda mostrando sempre a Tua vontade, que é perfeita e agradável. Então eu intercedo agora, Pai, pelas famílias da Tua igreja, Pai, por cada um, Senhor, atende a necessidade de cada família, Pai, visita, Senhor, em cada um, em suas necessidades, Pai, necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades emocionais. Senhor, Tu sabes, Pai, de tudo aquilo que precisamos. Então, por favor, Senhor, atende a petição da Tua igreja, atende a necessidade, Pai, de cada um dos santos, Pai. Queremos também estar pedindo, Pai, intercedendo pelos enfermos, Senhor. Temos passado momentos difíceis, Pai, durante essa pandemia e sabemos que já perdemos amigos, entes queridos, irmãos. Então, Senhor, visita cada igreja, nós intercedemos, visita cada família, nós intercedemos, ó Pai, pelos enfermos, Senhor. Afofa o leito dos hospitais de cada pessoa que nesse momento se encontra internada. Senhor, visita com o Teu Santo Espírito, ó Pai, dá a paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode dar. Enfim, Pai, ser com cada um, promove cura, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Promove cura na vida das pessoas, Senhor. E também queremos orar, Senhor Deus, pelas autoridades, Pai, pelas autoridades que só estão nessa posição, porque Tu assim permitiste, Pai. Então, abençoa, Pai, a cada governante, em todas as esferas, Pai, esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, ser com cada autoridade constituída, Pai. Coloca a Tua vontade no coração de cada um para que possam fazer aquilo que é certo, Pai, aquilo que é necessário e para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Oramos também pela nossa cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso país, pelo Brasil, por toda a humanidade, Pai. Principalmente, Pai, pela questão da saúde, Senhor, que tem sido tão afetada, tão abalada com essa pandemia, Senhor. Então, que o Senhor esteja, Pai, abreviando, Senhor, abrevia, Pai, o tempo de duração desse problema, porque sabemos que o Senhor tem poder para isso, Pai. E nos prepara sempre para a Tua vontade, ó Pai, que é perfeita, agradável. Podemos não percebê-la assim muitas vezes, porque somos limitados, mas coloca, Pai, no nosso coração sempre a alegria da salvação, Pai, para que nenhum problema como esse possa afetar, Pai, a nossa alegria, a nossa esperança, que é Cristo Jesus, Pai, que é a vida eterna ao Teu lado. Obrigado por tudo, nós queremos interceder por todas essas causas e também por aquelas que nem temos ideia, Pai, pelas causas ocultas, Pai, que não nos vem à mente muitas vezes, mas Tu sabes, Pai, Tu sabes de tudo aquilo que precisamos. Então, por favor, Pai, atende a oração do Teu povo, fica conosco, Pai, durante este culto, nos abençoa, nós Te pedimos e agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus, Pai, nosso Salvador. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão querido. Saudades de todos.
Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Alegria neste culto, nessa hora, nós podermos celebrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E assim, nessa adoração onde entregamos ao Senhor, na verdade, aquilo que é dele, pertence a ele, do muito que ele tem nos dado, contribuímos ainda com uma parte que seja pequena, mas de coração o fazemos porque é para a glória dele. Por isso, nesse momento, onde teremos essa meditação sobre as ofertas que são colocadas diante do Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, onde nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Esta é a palavra do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que é um privilégio para quem faz parte do corpo de Cristo mesmo. Aqueles que são da Igreja do Senhor e da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Por isso, você que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é um momento exclusivo daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Dessa forma, eu quero meditar com você da seguinte forma. Paulo aqui, ele está convocando aos coríntios para que eles continuem ofertando, que eles não parem de ofertar para os irmãos que estavam sofrendo em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, aquela então que tinha sido a mãe das outras igrejas, enviando os discípulos para pregar aos gentios, daí então passa a receber o auxílio e o apoio das igrejas da Macedônia. O fato é que o contexto aqui, para mim e para você, é o seguinte: contribuir é um privilégio daqueles que são filhos, aqueles que são herdeiros. E herdeiro, meu irmão e minha irmã, não faz nada por obrigação. Herdeiro faz porque ama agradar o seu pai. E nós, como filhos, amamos agradar a Deus. O fato é que Paulo está dizendo para mim e para você aqui que contribuir é a manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque a generosidade é um sinal de que o nosso coração foi alcançado pela salvação, foi alcançado pelo amor de Deus. E porque Deus é generoso no seu amor para conosco, é que através dessa nova vida em Cristo, nós também devemos ser generosos na sua obra. Assim, quando você olha para o versículo 1, Paulo está dizendo isso, a respeito da graça de Deus, ou seja, ofertar é uma graça concedida pelo próprio Deus. Ele permite que eu e você participemos na sua obra. E aí, Paulo está dando esse nome para a coleta das ofertas, né? Paulo dá esse nome de ato de graça, que só é possível acontecer, contribuir através do quê? Através das imerecidas bênçãos que nós recebemos, que o Pai nos concede. Ou seja, só podemos ofertar porque foi o próprio Deus que nos deu todas as coisas. E assim Jesus ama nos usar na sua obra. Ele ama os mais favorecidos e os menos favorecidos. Não faz distinção entre pobre ou rico, como diz a própria palavra. Ele ama todos. E o privilégio de você fazer parte de uma igreja e poder participar desse momento é que, mesmo sendo pobres ou os macedônios, se você olhar aqui, você vai perceber que eles manifestaram essa graça de Deus através da sua generosa contribuição. É isso que Paulo está exaltando na igreja da Macedônia e mostrando aos coríntios que, mesmo na sua pobreza, eles se juntaram, foram generosos e foram além das suas forças e fizeram muito pela igreja de Jerusalém. O fato é que a igreja, meu irmão e minha irmã, é o único lugar no qual você não é tratado pela cor do seu cartão, pelo limite da sua conta bancária ou da sua posição
social e a sua condição financeira. Mas o fato é que a igreja verdadeira, que se utiliza das ofertas para fazer a obra, ela não abusa dos mais favorecidos, ela não os explora por causa da sua abastança, por assim dizer, e a igreja também não abusa dos menos favorecidos, fazendo com que eles sejam explorados como uma mão de obra, por exemplo, ou até mesmo como moeda de troca na hora do apelo da oferta. Essas coisas não acontecem na nossa igreja. A igreja é o único lugar em que menos favorecidos e mais favorecidos podem, por exemplo, servir igualmente numa mesma missão. Aqueles que, por exemplo, fazem um mutirão na igreja, fazem juntos. Tanto uma pessoa que trabalha numa portaria de um edifício, quanto um médico podem ajudar no mutirão da igreja e ao mesmo tempo se assentarem para almoçar na casa do Senhor. E mais, quero ir além. Essas mesmas pessoas se sentam na mesma mesa, na mesa que pertence ao Senhor, na mesa onde não há acepção de pessoas, na mesa da Santa Ceia, a mesa do Senhor Jesus. É por isso que Paulo foi surpreendido pela generosidade dos macedônios, porque justamente nesse ponto eles foram além da oferta abundante de recursos, porque a gente percebe no versículo 5, o último que nós lemos, que eles deram de si mesmos, primeiro ao Senhor, ou seja, um sinal de renovação do compromisso com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando você oferta, você está renovando cada vez o seu compromisso, em primeiro lugar, com Deus. E aí Paulo diz e finaliza, e depois a nós, deram não somente dinheiro, mas eles deram a própria vida como recurso em qualquer ajuda que fosse necessária e que eles pudessem dar pessoalmente a Paulo. Eles entregaram a sua vida de todo o coração. Faça isso, entregue todo o seu ser, entregue tudo que você tem, os seus recursos, a sua vida. Tudo isso é para a honra e glória de Deus. Assim nós bendizemos o nome do Senhor. Vamos agora orar pelos dízimos e pelas ofertas da casa de Deus. Vamos orar agora agradecendo a Deus pela vida de todos aqueles que contribuíram, que colaboraram, que dizimaram para a casa do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida de todos aqueles que, tocados por ti, têm trazido à tua casa, à tua presença, as suas ofertas, os seus dízimos, as contribuições que o Senhor tem despertado no nosso meio para trazermos à tua casa. Pai, rogamos a tua iluminação e o agir do teu Espírito para que cada uma dessas ofertas, para que cada um deste valor seja multiplicado nas tuas mãos, na gestão da tua igreja, do teu povo, para abençoar muitas vidas, para chegar àqueles que estão precisando. Pai, nós queremos fazer isso com alegria, queremos trazer do que é teu e nas tuas mãos te entregar, porque nada temos nosso, tudo é teu, Senhor. O nosso coração, o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas influências, o tempo que temos, a saúde que possuímos, tudo isto pertence a ti. E o Senhor nos entrega para administrar em teu nome. Assim, Pai, que nós administremos os valores da tua casa com a tua unção e com a tua bênção. E que a partir de nós, muitos sejam abençoados, como estão sendo. Muito obrigado por estas vidas. Como diz tua palavra, abre as janelas dos céus e derrama sobre todos a bênção que só o Senhor pode nos dar. Assim oramos, agradecidos, no nome querido de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não
aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amada Igreja, boa noite. Chegamos no momento do culto, onde ouviremos a palavra de Deus, através do seu servo, o reverendo André. Que Deus ilumine a ele e aos nossos corações. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, neste momento que estaremos nos preparando para ouvir a Tua palavra, nos preparando para ouvir a Tua mensagem, que Tu já colocaste no coração do Teu servo, reverendo André, que Tu possa estar, Senhor, iluminando a cada um de nós, aos nossos corações, para que possamos estar atentos à Tua palavra, para que possamos entender a Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, para que aquilo que Tu já colocaste no coração do Teu servo possa ser transmitido e que possamos receber essa palavra nesta noite e que também possamos, através do Teu Espírito Santo, aplicar ela nas nossas vidas, Senhor. Nós pedimos, nós Te agradecemos e oramos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o Senhor está conosco nesse culto do Senhor, que Ele nos convidou para virmos, para podermos aprender mais da Sua palavra. E é isso que nós vamos compartilhar nesse momento. Após a oração de iluminação feita pelo presbítero Ivo, eis que estamos prontos para podermos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 2, onde leremos os primeiros 9 versículos. Provérbios, capítulo 2, onde leremos os 9 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Essa é a palavra do Senhor, lida no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Eis que precisamos, nesse momento, buscar a sabedoria de Deus. Não só nesse momento, mas a cada momento da nossa vida, precisamos buscar verdadeiramente, a cada momento, confiar na palavra de Deus para nos guiar. Estarmos em oração na presença do Senhor, estarmos verdadeiramente com um coração alegre, porque temos a palavra do Senhor. Porém, sabemos que muitas vezes isso não acontece. Estamos vivendo um momento nessa atual conjuntura de pandemia, onde eu estava fazendo um cálculo rápido, né? A minha família, por exemplo, que começou a ficar em isolamento social no início da segunda quinzena de março, eu fiquei uma semana depois, estamos indo então para 70, 80 ou 90 dias, dependendo da situação de isolamento social. Momento esse muito triste, onde não podemos estar precisamente no nosso culto, no nosso templo, onde não podemos abraçar os nossos amados, onde vemos pessoas, muitas vezes à nossa volta, falecendo por causa dessa doença. Tudo isso nos traz ao coração tristeza, nos traz angústia,
nos traz sentimentos muito ruins, sentimentos que não nos permitem mais ver, no momento futuro, a solução. Percebemos muitas vezes que essa angústia, esse desespero pode se abater inclusive daqueles que têm a palavra de Deus no seu coração, aqueles que têm a sua fé fortalecida na palavra de Deus. Mas precisamos lembrar que sim, sobre a face da terra não há um homem que não seja pecador, e a nossa fé ela é muito pequena. Muitas vezes, mesmo sabendo que tendo a certeza no nosso coração que o Senhor é conosco, muitas vezes nos falta a certeza da esperança. E é isso que nós precisamos buscar na palavra de Deus. Precisamos fazer como Salomão fez quando necessitou assumir o trono no lugar de seu pai. Eis que ele foi coroado rei, e nos conta o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 15, nos fala sobre o desejo de Salomão que ele faz ao Senhor. Primeiramente, ele faz um sacrifício em Gideon para poder estar mostrando ao Senhor que ele era um servo. E aí o Senhor aparece para ele em sonho e pergunta o que aquele homem que tinha assumido o trono de Davi, queria. Podia pedir qualquer coisa para Deus, podia pedir poder, podia pedir exércitos, podia pedir riquezas, mas esse homem resolve pedir sabedoria. E eis que o Senhor se agrada do pedido de Salomão e diz a ele que além da sabedoria, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque assim o Senhor faz para aqueles que o servem em verdade e em espírito. Ele acrescenta tudo aquilo que é necessário para nossas vidas. E esse homem, para poder levar o povo de Israel à frente, o seu reinado adiante, ele necessitava naquele momento de sabedoria. E eis que é isso que nós também precisamos para passar por esse momento de pandemia. Não só esse momento, repito, mas todos os momentos da nossa vida. Eis que nós precisamos a cada momento pensarmos que a palavra do Senhor é tudo para nós. E é isso que nós precisamos lembrar. Por isso eu convido os irmãos nessa noite maravilhosa de culto, dia de domingo, culto ao Senhor, de nós refletirmos sobre a verdadeira necessidade de buscarmos a sabedoria de Deus. Precisamos pensar, e aí para poder fazer um resumo disso, podemos falar também da primeira parte, uma coisa que é muito importante nesses versículos que nós lemos. Precisamos pensar, que, primeiramente, como buscar a sabedoria de Deus. Sabemos que o Senhor dá àqueles que Ele ama enquanto dorme. Mas nós precisamos também buscar a nossa parte. Se nós pudermos pensar na salvação, sabemos que a salvação não depende de nós. A salvação é o que nós podemos chamar de monergista. Só há a ação de uma pessoa, e nesse caso, a ação de Deus através do seu Espírito Santo, que nos convence do seu amor, que nos convence do seu pecado e nos faz aceitarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos a Deus, o Criador dos céus e da terra. Reconhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos até o Espírito Santo que está sempre conosco. Mas, a partir da salvação, precisamos passar pelo processo de santificação. E esse processo de santificação, ele já não é mais monergista. Não depende só da ação do Espírito Santo em nossa vida. Agora, a ação é sinergista. E essa ação sinergista quer dizer que o Espírito Santo, sim, continua atuando em nossas vidas, nos guiando pelo caminho, mas nos faz também agora caminharmos pela nossa própria vontade. Precisamos decidir, queremos crescer e caminhar na direção de Deus, do seu conhecimento, da sua sabedoria. E é isso que nós precisamos fazer. E esse texto nos mostra isso. Se nós pegarmos os 5 primeiros versículos, ele vai falar sobre ações que nós precisamos fazer. Se pegarmos o primeiro verso, vamos ver que está escrito assim: se aceitares as minhas palavras. Há uma condicional. E esse se, ele vai se repetir também no versículo de número 3 e no versículo de número 4. No versículo 3 fala assim: se clamares por inteligência. No versículo 4 diz: se buscares como a prata e como tesouros, escondido procurares. Percebe que no versículo 1, no versículo 3 e no versículo 4,
há uma condicional que Deus nos apresenta, se nós fizermos alguma coisa. E é isso que ele nos convida a fazer. No versículo 1, ele nos convida a aceitarmos as suas palavras. E que precisamos ativamente confiar na palavra de Deus. Precisamos buscar o Senhor e aceitar a sua palavra. E não é só isso que ele fala. Ele fala que nós precisamos pegar os seus mandamentos e escondermos no nosso coração, escondermos na nossa vida, no nosso entendimento. Precisamos sim ativamente agir como nos fala esse verso 1. Mas ele continua no verso 3. Ele nos fala: se clamares por inteligência. E o clamar, o que foi traduzido aqui por clamar, quer dizer que você precisa bradar em alta voz, você precisa gritar, você precisa falar com o Senhor, você tem que buscá-lo verdadeiramente, você precisa clamar pela inteligência que Deus pode te dar, porque todos os dons são derramados por Deus. Só Ele pode nos dar a inteligência necessária para podermos enfrentar os nossos problemas. Só Deus pode nos dar a inteligência necessária para vivermos o nosso dia a dia, independente da pandemia ou não. Somente Deus pode nos dar a sabedoria, a inteligência através do seu Espírito Santo para podermos entender a sua palavra. É isso que nós precisamos clamar em alta voz. Mas ele continua, ele fala no versículo 4, se buscares como a prata e como a tesouros, escondido procurares. E aí assim, aqui tem um sentido de mineração, de garimpar, de você estar buscando, de você estar verdadeiramente buscando o tempo todo. Quando você faz uma mineração, quando você está buscando, por exemplo, na mineração de ouro, você não simplesmente pega a picareta, bate numa pedra e o ouro aparece. Existe um trabalho que precisa ser buscado com esmero, com dedicação. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor, porque ela é mais importante do que tesouro, como a prata. Ela necessita ser buscada por nós, primeiramente na nossa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, quantas vezes você abriu a palavra do Senhor durante a semana para buscar a sabedoria de Deus? Quantas vezes você se ajoelhou para clamar ao Senhor em alta voz pela sabedoria dele? Cabe a mim e a você pedirmos isso. Porque se nós focarmos simplesmente no problema, na situação que estamos vivendo hoje, com certeza não veremos esperança. Mas se nós focarmos no autor, conservador e consumador de nossas vidas, com certeza nós vamos ter aquilo que necessitamos, que é a fé, a esperança, a fortaleza daqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Buscando a questão de tesouro, nós vemos que isso é tão importante que o próprio Jesus nos fala essa palavra em Mateus capítulo 13, versículo 44. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Então é importante ter alegria, vai, vende tudo, e que tem, compra aquele campo. Amados, precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque esse é um tesouro desejado. Precisamos buscar Deus em primeiro lugar, a nossa salvação. A salvação nos foi dada por Deus, mas nós precisamos, num processo de santificação, verdadeiramente buscarmos a verdade, buscarmos a verdadeira vontade do Senhor que está expressa em sua palavra. Precisamos a cada momento buscar isso. Mas para que precisamos buscar isso? Ele nos responde no versículo de número 2. Se nós olharmos, lendo o versículo 1 e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor nessa passagem: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Amados irmãos, eis que somente dessa forma, buscando verdadeiramente essa sabedoria, ativamente, da forma que foi descrita nesses versículos, é que nós podemos chegar ao que fala no versículo 2. Nós só poderemos ser atentos à sabedoria de Deus se nós a buscarmos e a conhecermos. Se nós conhecermos essa vontade, essa sabedoria, conhecermos a palavra de Deus, verdadeiramente sim poderemos identificar os perigos que podemos passar.
E aí ele fala que se nós conhecermos essa sabedoria, ou seja, se conhecermos a palavra de Deus, influenciados pelo Espírito Santo, pela sabedoria dada por Deus a nós, aí sim o nosso coração ele vai estar inclinado para o entendimento. E é interessante como a Bíblia fala sobre o coração. Eu, por exemplo, contei, pelo menos aqui, rapidamente fazendo, pegando a referência da Bíblia de Genebra, 167 citações sobre o coração. Uma palavra que foi muito utilizada, com certeza existem mais citações na Bíblia, se formos buscar alguma pesquisa mais elaborada. Mas nós precisamos entender por que falar do coração. E aí eu busquei um texto que eu achei bem interessante, de uma autora chamada Cindy Dale. Ela fala o seguinte: o coração é o centro físico de um sistema circulatório com 75 trilhões de células. É também o centro eletromagnético do corpo, emanando 5.000 vezes mais eletromagnetismo que o cérebro e 6 vezes mais eletricidade. Cerca de 60 a 65% de suas células são neurais, exatamente como os neurônios cerebrais. E aí você vê porque a palavra de Deus está dando tanta importância ao coração. Porque aí nós percebemos que aonde está o seu coração, ali vai estar a sua vontade. Jesus nos fala isso em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, no versículo de número 20. Ele nos fala assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Se o seu coração, esse centro que a Bíblia nos coloca, e que nós devemos entender como centro de nossa vida, nós precisamos perceber que se nós inclinarmos o nosso coração para a palavra de Deus, aí vai estar o nosso tesouro. Precisamos sim buscar conhecer a palavra de Deus. Precisamos clamar por ela, para que nosso coração possa se inclinar a ela. Quanto mais você estudar a palavra de Deus, quanto mais você se entregar a sua vida, a cada momento a Deus, com certeza você vai ter cada vez mais esse entendimento. O seu coração vai estar inclinado para a vontade do Senhor. E quando o nosso coração está inclinado para a vontade do Senhor, com certeza, coisas boas vão nos acontecer. Não porque o Senhor vai poder agir na nossa vida, vai mostrar, não que Ele dependa da nossa entenda. O agir que eu estou falando é a questão sinergista. Porque na salvação que foi monergista, ou seja, só a ação de Deus, e a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Porque Ele abre a porta necessária para seguirmos. Ele nos mostra o caminho. Porque a porta que o Senhor nos abre, essa ninguém pode fechar. Mas a porta que o Senhor fecha, essa ninguém pode abrir. Ele vai nos guiar com certeza conforme a sua santa, boa, perfeita vontade. Mas nós precisamos sim buscar, inclinar o nosso coração à sua vontade. Inclinar o nosso coração e não sermos rebeldes. Também podemos colocar, que o próprio Jesus também cita, em Mateus capítulo 15, versículo 8, quando ele é confrontado pelos escribas, pelos fariseus, por que os seus discípulos não seguiam a tradição dos anciãos, dos fariseus. E aí ele vai falar, citando Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados irmãos, que nós sejamos diferentes, que eu e você não honremos o Senhor somente com nossos lábios, mas que nós possamos inclinar o nosso coração para a vontade do Senhor. E aí nós percebemos que sim, para buscarmos a sabedoria de Deus, nós precisamos também agir ativamente. Mas não é só isso, porque não basta simplesmente nós agirmos. Há necessidade também que a vontade de Deus esteja sobre a nossa vida. Foi aquilo que eu falei um pouco antes, quando eu falei do agir de Deus. Porque o agir de Deus não depende da minha vontade. O agir de Deus depende da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Somente Ele pode, com a sua perfeita vontade, nos guiar através do Espírito Santo, mostrando o caminho que nós devemos trilhar. E é isso que nos fala o versículo de número 6 desse texto.
O versículo 6 nos fala, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Se nós buscarmos, clamarmos pela sabedoria, necessita que o Senhor nos dê. Na nossa vida, nada pode acontecer sem que seja a vontade do Senhor. Nada pode acontecer, lembrando que a vontade do Senhor, ela pode ser permissível. Ele pode permitir que coisas aconteçam na nossa vida, como Ele está permitindo esse momento de pandemia. Mas a vontade dele é soberana. No momento certo, Ele vai trazer a cura. No momento certo, Ele vai dar inteligência aos homens para que possa achar uma vacina. No momento certo, Ele vai agir. Tenha essa certeza no seu coração. Por mais que possa parecer que ele dorme, que ele não está vendo o que está acontecendo. Mas nós temos que ter a certeza que não dorme nem dormita o guarda de Sião. E aí nós precisamos entender, eu queria ler para vocês Efésios capítulo 2, diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nada nós podemos fazer se não for da vontade de Deus. Se nós formos salvos, essa salvação é graça imerecida. Essa salvação não vem pelas nossas obras, não vem pelos nossos atos, vem pela soberana vontade do Senhor. Somente Ele, pela sua soberania, pode agir na nossa vida. Somente Ele, na sua soberania, pode nos dar a salvação. Somente Ele, por sua soberania, pode nos dar a sua inteligência, a sua sabedoria. E é isso que nós precisamos buscar. Se nós clamarmos, se nós buscarmos verdadeiramente, aí sim poderemos estar tendo essa inteligência, essa sabedoria, se essa for a vontade de Deus. Então, nós vimos que nós precisamos agir ativamente buscando essa sabedoria. Mas vimos também que nós dependemos que o Senhor nos dê. Porque não adianta nós buscarmos se não for essa a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós também precisamos entender que aqueles que o Senhor ama, Ele dá vida, Ele dá sabedoria, Ele dá tudo aquilo que é necessário enquanto este dorme. É isso que nos garante a palavra. E é por isso que nós temos que ter a certeza, como terceiro ponto dessa pregação, que Deus vigia e guarda em sua vontade aqueles que a recebem. Ou seja, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para recebermos a sua vontade. Através do seu Espírito Santo, Ele nos resgatou. Através do sangue derramado de Cristo Jesus naquela cruz, Ele nos deu vida. E a palavra nos fala na oração sacerdotal, em João, versículo 17, perdoe, a oração sacerdotal não, a oração que Jesus faz um pouco antes da sua crucificação, o Senhor fala nessa oração que todos aqueles que o Senhor entregou, Ele não perdeu, tirando a Judas, que era o filho da perdição que estava no meio deles. Mas a todos aquele que o Senhor deu, que a Deus deu a ele, com certeza ele não perdeu. Ele morreu naquela cruz para que eu tivesse vida e vida em abundância. Para que você tivesse vida e vida em abundância. E é essa certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Por isso nós precisamos saber que Ele sim, Ele nos guarda a cada momento. E aí nós podemos ler o versículo de número 7, que nos fala: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. E aí a gente precisa entender o significado de reservar.
Reservar, daqui o verbo que foi traduzido como reservar, quer dizer que ele esconde. Ele guarda de tal maneira para não esconde no sentido que ele esconde de nós, mas ele esconde para nós, para que nós possamos ter acesso a essa sabedoria. É isso que esse versículo está querendo dizer, que ele guardou para nós, que ele escondeu para nós a verdadeira sabedoria que vem da sua palavra. E não é maravilhoso? Nós estamos falando de um livro que foi escrito, falando só do Novo Testamento, há mais de 2000 anos. E esse livro chegou às nossas mãos para que nós pudéssemos conhecer a vontade do Senhor sobre a nossa vida, tendo o Espírito Santo nos mostrando, nos dando o entendimento necessário, tocando o nosso coração para que possamos entender essa palavra. E é por isso que ele guardou, que ele escondeu, ele separou para mim e para você a sua santa palavra, a palavra que nós temos na Bíblia Sagrada. E isso é maravilhoso. E ele fala que isso vai ser escudo para que caminham na sinceridade. E aí eu lembro a vocês de Efésios 6, versículo 16. O trecho que começa no versículo 10 nos fala sobre a armadura de Deus, sobre as nossas vidas, que nós precisamos usar. E aí no versículo 16 ele fala sobre o escudo. Ele fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Ou seja, nós podemos nos defender, nós não podemos nos proteger de todos os ataques que o nosso inimigo pode fazer. Mas se nós tivermos inclinado o nosso coração à palavra de Deus, se tivermos buscado a palavra de Deus, a verdadeira sabedoria dele, agora nós estaremos prontos para nos proteger através do escudo que vem do próprio Deus. E isso é maravilhoso em nossas vidas, ter essa certeza. Por isso, nesse momento, meu amado e minha irmã, não há o que temer. A nossa vida foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Fomos remidos dos nossos pecados. Ele, em sacrifício vicário, deu a vida dele por nós. E é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, que nós estamos protegidos, que nós estamos guardados. Precisamos, sim, levantar o nosso espírito, levantar a nossa vontade, termos um alto astral nesse momento, mesmo com os problemas que estamos passando, mas na certeza que o Senhor está conosco em cada momento. Mas ele continua, versículo de número 8, nos fala: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. E aí guardar tem um significado o mesmo significado que ele falou do escudo anterior. Na realidade, ele está sendo um escudo para a gente, significa que ele está vigiando. Ele a cada momento está conosco, nos mostrando o caminho necessário. Ele não dorme nem dormita em nenhum momento. Ele está conosco, olhando na certeza. E aí não podia faltar nessa pregação a palavra que eu tanto amo, que eu tanto repito, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba ou permita. E essa é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Não há um momento na nossa vida que Deus não esteja conosco. Não há nenhum vale sombrio da morte que nós podemos passar. Não há nenhum lugar escuro que nós possamos nos esconder. Não há nenhum lugar alto que nós possamos estar, que Ele também não esteja conosco. Se nós pensarmos no povo que atravessou durante 40 anos o deserto, durante o dia, o Senhor estava com eles na nuvem, protegendo do sol. E durante a noite, onde as temperaturas no deserto caem, podendo chegar até temperaturas negativas, temperaturas muito baixas, com certeza, eles se transformavam numa coluna de fogo, sempre protegendo o povo. O momento que era marcado para que o povo tivesse que andar, era quando a nuvem andava. Aí o povo sabia que era hora de sair daquele local e caminhar junto. O Senhor sempre esteve com o seu povo. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos conhecia. Ele nos formou, Ele nos guardou. Ele está conosco nesse momento. Nesse momento, não precisamos nos assustar, porque Ele está conosco aqui, nesse momento. Não só no momento de pregação da sua palavra, mas também em cada momento do dia que você tem passado. Não desanime. Não perca a esperança. Saiba quem é o teu Deus. Não mostre seus problemas para o seu Deus.
Mostre ao seu Deus, ao seu problema, o tamanho do seu Deus. Isso é uma certeza que precisamos ter no nosso coração a cada momento. Mas ele continua. Então, versículo 9, então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Amados, se nós basearmos a nossa vida na palavra de Deus, na sua sabedoria, se inclinarmos o nosso coração, se buscarmos ativamente, conhecermos a palavra de Deus, buscarmos o Senhor em oração, pedindo que a presença do Espírito Santo seja dobrada em nossa vida, para que possamos ter todo o entendimento necessário da sua palavra, eis que o nosso caminho será um caminho que nós queremos trilhar. Poderemos olhar como Paulo um dia olhou e escreveu, dizendo: sede sois meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É isso que nós precisamos saber. Se nós buscarmos em todas as nossas decisões, em todos os nossos momentos, buscarmos a palavra do Senhor, com certeza iremos encontrar o verdadeiro caminho, a verdadeira vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ele vai nos guiar, abrindo as portas necessárias. Ele vai nos guiar, fazendo que nós não possamos entrar em caminhos errados. Ele vai nos proteger, como ele nos fala em vários salmos. Precisamos ter essa certeza. Precisamos sim buscar essa certeza no nosso coração. Porque precisamos sim confiar no Senhor. E aí nós já vamos entender a sua justiça, o seu juízo e a equidade. Porque esse sim é a vontade do Senhor para a nossa vida. E aí nos lembrando que nós fomos também feitos justiça de Deus. E aí eu trago para vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, nos fala assim a palavra: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a certeza que tem que dominar o nosso coração. Precisamos sim buscar a verdadeira verdade, a verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus. Precisamos viver a cada momento, a cada passo, para a honra e glória de Deus. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, é para honrar a Deus. E isso só vem porque se nós conhecermos a verdadeira sabedoria. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te convido, nesse momento, a estarmos sim buscando a palavra do Senhor, como devemos buscar. Sabendo que devemos fazer isso ativamente, sabendo que sim, só vamos conseguir alcançar essa sabedoria, para conhecer a palavra de Deus, conforme a vontade do Senhor, e tendo a certeza no nosso coração que Ele nos guarda a cada momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja te abençoando e te guardando nesse momento. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, eu te glorifico nesse momento e te agradeço, Senhor, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Criador dos céus e da terra. Temos, Pai, a Teu Filho Jesus e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos a presença, a doce presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai, que nos convence do Teu amor, que nos convence do pecado, que nos mostra, Pai, o caminho que devemos seguir para podermos voltar a Ti. Senhor, é isso que nós queremos fazer e te pedimos, Senhor, ser conosco nesse momento. Dá-nos, Senhor, a Tua sabedoria. Dá-nos, Pai, porção dobrada da Tua presença. Dá-nos, Senhor, a vontade de buscarmos na Tua palavra aquilo que Tu queres. Senhor, Teu povo, antes de ouvir essa mensagem, orou por iluminação. E nesse momento, Pai, eu reforço a oração do presbítero Ilvo, que nesse momento, Senhor, Tu não nos dê somente iluminação para entendermos a Sua palavra nesse momento, mas que nós possamos, por per si, cada um, Senhor, daqueles que estão aqui nesse momento ouvindo essa mensagem, tenha, Pai, a capacidade, a habilidade dada por Ti, Senhor, para poder pegar da palavra de Deus e buscar a Sua vontade nela. Que possamos, Senhor, termos sabedoria para aplicar a Sua palavra em nossas vidas. Ser conosco em cada momento, Pai. É o que nós te pedimos. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, com o amor eterno e imutável de Deus o Pai,
Que as doces consolações, Pai, e a presença do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.